meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 5, que relata: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, né? Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Vamos ler Tiago capítulo 5. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, né? Ei, agora, vós ricos, chorai e planteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. Está falando daquele rico avarento, daquele que acha que o Deus dele é o dinheiro, né? É dessa pessoa que a Bíblia está falando, né? Ei, agora vós ricos, né? Vós ricos, chorai e planteai por causa das desgraças que vos sobrevirão, né? São aqueles ricos avarentos, né? Aquele rico que o Deus dele é o dinheiro, né? As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão roídas pelas traças, né? Isso é esse rico aí, tipo assim, é de Macedo, Sila Malafaia, R.R. Soares, né? Que só pensa no dinheiro do povo. E tantos outros, né? Não só no mundo evangélico, como também no mundo mundano, né? No mundo mundano, no mundo dos pecados, né? O rico, o Deus dele é o dinheiro, né? O rico avarento. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, né? Porque eles pegam todo o dinheiro e colocam lá no banco guardado, né? Tá guardado, tá lá enferrujando, né? Pensando ele que o dinheiro é tudo na vida deles, né? Pensam, né? O rico pensa que o dinheiro é tudo na vida, né? Mas não é assim. O dinheiro é a sua perdição. A riqueza do avarento é a perdição, e devorará vossas carnes como fogo, né? Entesouraste para os últimos dias. O dinheiro dele talvez só dê para enterrar ele, né? E eis que o salário fraudulento retiveste aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos. Clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos exércitos, né? Tá falando aqui porque o rico avarento, né? O rico avarento, onde o Deus dele é o dinheiro, o que acontece, né? Cada trabalhador que ele tem, ele quer pagar quanto menos possível. Ele não honra a mão de obra de um funcionário. Isso é o rico avarento, porque ele tem pena de tirar um centavo do dinheiro dele para pagar um trabalhador bem merecido do seu salário. Por isso que aqui fala: eis que o salário que fraudulentamente retiveste, né? Ele defrauda o salário de um trabalhador para pagar. O trabalhador merece ganhar R$ 100 por dia, ele só quer pagar 30, 20. Isso é o rico avarento,
Ele não acha que para ele, mas quanto tira, o cabra está trabalhando para ele, está produzindo para ele, mas mesmo assim ainda é pouco. É pouco. E ele quer pagar o salário quanto mais miserável possível. Isso é o rico avarento, onde o Deus dele é o dinheiro, né? O salário que fraudulentamente retiveste aos trabalhadores que ceifaram aos vossos campos, clama, e os clamores do ceifeiro têm chegado aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste, cevaste os vossos corações no dia da matança. Condenaste e mataste o justo, ele nos vos resiste. Ainda em Tiago capítulo 5, a necessidade, bênçãos, o exemplo de paciência. Portanto, os irmãos, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primícias, as primeiras e as últimas chuvas. Sede-vos também paciente, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima, né? A vinda de Cristo está próxima. Então, devemos ser pacientes, né? Devemos ser pacientes, fortalecendo os nossos corações dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, fazendo o que é bom e reto e agradável a Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmão, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta, né? Não vos queixeis, irmão, uns do outro, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram as aflições. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Glória a Deus. É verdade, devemos ter paciência, perseverança, né? Paciência, perseverança, misericórdia para com o próximo e compaixão, né? Com muito amor puro e sincero em nossos corações, porque nada do que fizermos, se não for com amor puro e sincero, é vão para Deus, não serve para nada. Então, tudo que nós fizer de bom nessa vida, como um verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, devemos fazer com amor puro e sincero em nossos corações, para ser aceitável a Deus, e isso se torne brasas de fogo para nós, né? Para quando for no último dia, sirva, né? Para a nossa transformação. Ainda em Tiago capítulo 5, o versículo é o 12 em diante, relata o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida, né? Um relato muito lindo que eu vou ler agora, né?
o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Isso é Tiago, capítulo 5, versículo 12 em diante. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em condenação. Então, porque muita gente, né, eu mesmo já pratiquei isso, né? Muita gente, eu juro por Deus, né? Eu juro por tal coisa que vai ser dessa forma, que vai ser assim, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, né? E Deus está dizendo que não devemos jurar por nada, né? Não devemos jurar por nada, né? Está escrito aqui, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação, né? Porque muita gente jura, né? Mas não devemos jurar. Se você fala uma palavra e ela é verdadeira, ela tem que ser sim. Se ela for não, tem que ser não. Isso é o importante para Deus, porque você está executando essa palavra com verdade, né? Seja sim ou seja não, você está executando essa palavra perante Deus com verdade, perante com o seu próximo com verdade, né? Então o nosso procedimento, se for sim, é sim, se for não, é não, mas com verdade, tanto para Deus como para o nosso próximo. Não dizer sim sendo enganosamente, não dizendo não sendo enganosamente, porque receberemos, né, a condenação, para não cair em condenação. Se é sim com verdade, se é não com verdade, porque se não for, cairemos em condenação. E que condenação é essa? O lago de fogo, perdemos a salvação. Está aflito alguém entre vós, né? Está aflito alguém entre vós? Ore, né? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Isso é o dever do verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Isso está escrito lá em Atos 20 e 28, né? Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e orem sobre ele, ungindo, né, com óleo em nome do Senhor. O que ungido é esse? Muita gente tem igrejas por aí, igrejas evangélicas. Eu que já fui de uma Assembleia de Deus, né? O pastor usa um frasquinho de óleo, né? Porque ele usa esse óleo? Porque ele não tem o entendimento da verdade da Bíblia, né? Ele não tem. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Mas não é assim. Não é óleo físico, né? Porque o óleo é a exortação através da palavra de Cristo, né? Esse é o óleo, não é o óleo material, né? É o óleo, esse ungido é a palavra de Deus, né? Orar com a palavra de Deus, não o óleo físico. Eu fui participante de uma assembleia
e o pastor usava esse óleo. Não tem nada a ver, tá? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhes serão perdoados, né? Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser de curado. A súplica de um justo pode muito na sua atuação, né? De um justo, o que é uma pessoa justa para Deus nesse versículo, né? Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Aonde é isso? Dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, para ser de curados, porque eles aqui, essa doença aqui é doença de pecado, não é doença material, né? É doença de pecado entre os irmãos, né? A súplica de um justo dentro da verdadeira igreja pode muito, né, na sua atuação, né? Mas como é um justo dentro da verdadeira igreja? Um justo, ele tem que ter amor puro e sincero em seu coração. Ele tem que ter a fé em Deus, que é a obediência à lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. Ele não pode estar com falha, né? Isso é uma pessoa justa. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Mas, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui está falando dentro da própria igreja, porque somos carnes, temos a concupiscência da carne, né? Nós somos carne, a carne é fraca, temos a concupiscência da carne que nos instiga a pecar constantemente, né? Porque o sentido da carne é pecar constantemente. Por isso que está escrito: o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito, porque a carne quer pecar, ela está lutando contra o espírito, porque o espírito não quer que a carne peque, né? Por isso que é essa batalha incessante no nosso ser, né? No nosso ser há uma batalha inconstante sobre o espírito e a carne, porque a carne quer pecar a todo instante, mas o espírito não deixa, né? Então, um quanto o outro vive em pé de guerra o tempo todo, tanto a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne, porque a carne é fraca e a concupiscência da carne, ela é constantemente induzida ao pecado. Por isso que devemos, né, em saber da lei de Cristo, da doutrina e dos mandamentos de Cristo, devemos ter muito cuidado, muito cuidado. Meus irmãos, se alguém dentre vós está falando no meio da igreja, né, no meio da igreja de Deus, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar,
da verdade, né? Porque é um membro da igreja, mas pode acontecer. Se nas igrejas falsificadas de hoje, né? Se nas igrejas falsificadas de hoje, pastor e membro se desviam, imagina na igreja de Deus também se desvia. Porque se não se desviasse, Tiago não estava relatando aqui, né? Por quê? Porque a nossa carne é fraca, né? Por causa da concupiscência da carne, que nos leva constantemente a pecar. E quem é um verdadeiro cristão deve ter muito cuidado, deve vigiar muito. O que é vigiar? É quando um cristão verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, quando vê um sinalzinho sequer, né, de pecado, é fugir dele ou orar para que aquilo não entre em seu ser, para que você não caia em tentação e venha a pecar e venha transgredir aquela verdade que está implantada em seu coração através da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, para não se perder, porque todo pecador é morto. Todo pecador é morto para Deus, né? Todo pecador é morto para Deus, isso é bem claro. Começou por Adão e Eva, pela desobediência de Adão e Eva. Começou lá desde o início, né? Quando o pecado foi introduzido na terra através de Adão e Eva, que foi a desobediência. E Deus tinha dito para ele, Adão e Eva, não comereis do fruto, né? Deus falou para Adão e Eva, não comereis do fruto, porque no dia em que comerdes certamente morrerás, né? E eles desobedeceram e morreram para Deus, porque o pecado para Deus é a desobediência da ordem de Deus. Então, se nos dias de hoje nós desobedece a lei de Cristo, se nós desobedece a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, estamos mortos para Deus. Com uma ressalva, né? Antigamente não teve ressalva, mas hoje a igreja de Deus nos dá uma ressalva, que é o arrependimento sincero, de amor puro e sincero no coração. Se nós nos arrependemos com sinceridade, com amor puro, temos a chance de sermos aprovados por Deus novamente, de Deus nos receber. Mas se continuamos pecando, certamente seremos condenados. Não resta dúvida, né? Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e se alguém o converter, né? Se alguém o converter, então isso aqui está falando dentro da própria igreja de Deus, né? Se um dos irmãos se desviar e alguém dos irmãos retornar ele de volta, converter ele de volta, saber que aquele que fizer converter um pecador do seu erro, né? Do seu caminho, salvará da morte uma alma. Que morte é essa? É a morte carnal? Não, é a morte espiritual, como Eva e Adão morreram lá no princípio pela desobediência. Todo aquele que é desobediente está morto para Deus. E aquele que salvará da morte, né? Essa pessoa que converter essa pessoa do erro, tipo eu, né? Tipo eu estou aqui tentando tirar você do erro, tirar você do pecado, trazer você para a legião de Deus, tirar você da legião do mal, né?
Se eu fizer aí, pelo menos tirar um de vocês, né, aí da legião do mal, né, do seu erro, um pecador do seu erro, do seu caminho, salvarei você da morte, né? Porque eu estou a cobrir uma multidão de pecados, ok? Vamos agora para Tiago capítulo 6, né? Tiago 6. Tiago 6. Não tem mais? Já terminou? Termino aqui o livro de Tiago, né? Termino aqui o livro de Tiago. Foi pouquinho esse versículo, né? Onde Deus condena a riqueza, é a introdução do livro. Termino aqui, depois a necessidade, bênção e exemplo de paciência, né? E depois juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida, né? E aqui termino: saber que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma, né? É isso que eu ando tentando fazer aqui nas minhas lives, tirar você da legião do mal e trazer para a legião do bem, abandonando as falsas igrejas de Satanás, os falsos pastores de Satanás, e trazer você para o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o único pastor, o único apóstolo, mestre, bispo, sacerdote, etc, etc. Aquele que se intitula pastor nos dias de hoje, ele está roubando a Cristo, né? Não pode, né? Muitos dizem, até meu irmão. Eu tive um irmão que ele é pastor de uma igreja. Eu tenho um irmão, carnal, e ele é pastor de uma assembleia aí. E eu fui dizer a ele que não era para ele se intitular de pastor, né? Eu falei isso para ele. Eu vou fazer essa aqui porque o vídeo está pequenininho. Eu vou dar mais um diálogozinho aí para que vocês venham entender o que significa ser pastor, ser apóstolo, essas coisas, porque muita gente não entende, né? Quer se intitular pastor, quer porque quer pegar um diploma fazendo as teologias diabólicas, escatologia, não sei o que lá, né? Não é necessário nada disso para ser um servo de Deus, para ser um discípulo de Cristo. Não é necessário fazer escatologia, etc, etc. Não é necessário isso. Eles fazem apenas para pegar título, mas a Bíblia não aceita essas coisas, porque o único pastor é Cristo, o único sacerdote hoje é Cristo, né? Mestre, etc, etc. E eu tenho um irmão que ele se diz pastor, né? Quer se intitular de pastor. E eu disse para ele o seguinte: meu amado, pare com isso, né? Não queira ser, eu até li isso ontem na live de ontem. Não queirai ser mestre, né? Eu falei isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Eu vou até colocar aqui para ver se eu acho. Mestre. Vai aparecer vários versículos, mas eu vou achar o que eu li ontem. Ó, é tanta coisa que tem aqui que eu vou, né? Porque o mestre é Cristo, o pastor é Cristo, né? Eu vou ler aqui. Não tá, deixa eu ver.
Pedro mesmo. 1 Pedro capítulo 5 diz, né? E quando se manifestar o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Jesus Cristo, né? E ainda Pedro 2 também, né? Porque irei desgarrado como ovelha, mas agora tendo voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é? Jesus Cristo, né? Em Hebreu, olha, Deus fez paz porque sangue, pacto eterno. Não é isso, né? Deixa eu ver mais. João capítulo 10, versículo 14 diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Quem é o bom pastor? Jesus Cristo, né? Todos esses títulos é para Cristo, né? Quem mais? Quem mais? Né? Toda relacionado a pastor na Bíblia, né? Se refere a Cristo. Cristo é o apóstolo, né? Tudo isso, né? Né? Então o povo, eu falando, porque tem o versículo lá, não estou lembrando agora, onde Deus deu uns como mestre, como pastor, né? Como apóstolo e etc. Deu como. Agora o que eles não entendeu, né? O meu irmão, por exemplo, não entendeu e nem entende, é a palavra deu como, né? Deu como se fosse, não é título. Ele não entende isso, por isso que ele se intitula a pastores nos dias de hoje, porque lá está escrito: e Deus deu uns como pastor, como mestre, como, né, e etc, etc. Mas é a palavra deu como, não é como se fosse, né? É como se fosse, não é título. Mas os pastores querem porque querem título de pastor, de apóstolo, de bispo e etc, né? Isso é contrário à Bíblia, né? Bem, meus amados, termino esse vídeo por aqui. É o último livro de Tiago, né? Capítulo 6, né? Tiago. Oh, meu Deus. Chegue, rapaz, e fique, né? No livro de Tiago, capítulo 5, o último livro de Tiago, né? E aqui eu termino o livro de Tiago. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Voltarei com o próximo vídeo, né? Em 1 Pedro, né? 1 Pedro que diz ação e graça pela esperança da salvação. Esse é o próximo vídeo, né? Em 1 Pedro capítulo 1, ação e graça pela esperança da salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, muita saúde, muita prosperidade, né? E aí deixe um joinha, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.